Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui então com a recém-concluída leitura de ensaio sobre a cegueira do Saramago, ainda digerindo algumas informações, e com certeza este é um livro que vai propiciar reflexões ao longo de muito tempo em torno do que ele nos propõe a refletir. Assim que eu terminei a leitura, eu registrei algumas palavras para tentar registrar o sentimento que esse livro proporcionou a mim, tamanho impacto que ele causou. Eu escrevi assim: um livro que nos convida a olhar para dentro, uma reflexão sobre o que fazemos quando ninguém pode nos ver, sobre o que fazemos quando podemos ter alguma vantagem sobre os outros, usar em prol do coletivo, usar a nosso próprio benefício sem se importar com as consequências disso para os demais. E quando chegamos ao limite das condições humanas, deixamos de ser humanos, a ocasião nos torna mais animais, menos. O que vemos de nós quando não tem nada mais a ser visto? O que importa verdadeiramente? Quem somos quando deixamos de ter o que sempre tivemos? Quando desejamos cegar? Quando desejamos ver? Vemos? Olhamos? Somos ou estamos? Esse é um livro premiado, né? E um autor premiado, Prêmio Nobel de Literatura. Parece que foi o primeiro livro premiado que ganhou esse prêmio, né? O Prêmio Nobel em língua portuguesa. Tem um vídeo, inclusive. Eu ainda não assisti ao filme, eu gostaria de assistir depois da leitura, mas para quem ainda não conhece o enredo, basicamente é a história começa com a história de um homem dirigindo no trânsito e repentinamente ele cega. Não a cegueira comum, aquela cegueira da escuridão, mas uma cegueira branca, como se ele estivesse enxergando somente um mar de leite à sua vista. E todas as pessoas que passam a ter contato com esse homem passam por essa cegueira, são contaminados por isso. Inclusive o médico oftalmologista que o atende, né? Porém, uma única pessoa não cega, é a esposa do médico. Esse médico avisa ao governo sobre uma possível epidemia, talvez pandemia, mas sobre esse contágio, né, tão rápido, e o governo decide então isolar essas pessoas, esses cegos, num manicômio abandonado sem a menor infraestrutura, sem água encanada, sem rede de esgoto, sem comida suficiente para as pessoas. E à medida em que o tempo vai passando e mais pessoas vão chegando, né, a situação vai chegando num limite, né? Não há comida para todo mundo, não há condições mínimas de higiene e as pessoas vão perdendo a sua capacidade humana. No meio disso tudo, nós temos uma pessoa que vê, que é a esposa do cego. E aí faz lembrar, né, daquele ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. É um livro muito interessante. Para quem gosta de Saramago, é um prato cheio, já deve ter lido com certeza, mas quem ainda não leu, vai com calma. A gente sabe que o Saramago tem uma linguagem muito própria, ele não utiliza alguns sinais de pontuação, né, não separa os diálogos, então a gente vai com o tempo se ambientando também com a escrita de Saramago. Mas o que essa escrita faz, eu não quero trazer spoilers porque acontecem muitas situações, né, nesse enredo, mas o que a leitura faz, a sensação que a gente tem é que a gente é conduzido pela mão diante desses acontecimentos, nesse lugar que não tem nome, nem os personagens têm. Então a gente começa a perceber que é uma história que pode acontecer com qualquer um. E a gente vai, assim como a cegueira vai sendo algo que vai fazendo parte do cotidiano desses personagens e eles passam a ver ou a
conhecer o ambiente em que estão com mais detalhes à medida em que se acostumam com a cegueira. Isso acontece com o leitor também. O leitor vai percebendo nuances e situações desse enredo, se acostumando com uma realidade muito distante em que todo mundo está cegando. Então imagine uma cidade inteira de cegos, com uma pessoa que consegue visualizar tudo o que está acontecendo. Então é uma reflexão que com certeza nos leva a uma segunda leitura desse livro daqui a um tempo, e é um livro que vai ficar na minha memória e vai trazer reflexões no meu cotidiano, sem dúvida. Então fica aí a indicação da leitura principal do mês de janeiro, que é o ensaio sobre a cegueira. Espero que tenham gostado.